Desde que o mundo é mundo, os seres humanos migram de um lugar para outro. No vídeo de hoje nós vamos explicar o que é migração, como acontece e os motivos que levaram os seres humanos a migrarem. Mas antes de continuarmos, gostaria de saber se você ou alguém da sua família já precisou migrar de um local para o outro. Eu sou a professora Dani Freitas e esse é o canal Educando com Amor. Em primeiro lugar, eu gostaria de explicar o que é migração. Migrar é se deslocar de um local para outro, independentemente se de um país para outro, um estado para outro, de uma cidade para outra, de um bairro para outro ou até mesmo de uma casa para outra. Sendo que essas podem ser permanentes, ou seja, durar para sempre ou por um grande período de tempo, ou temporária, como o próprio nome já diz, é por um tempo determinado. Existem as migrações internas, que ocorrem dentro de um mesmo país, e as migrações externas, quando a pessoa migra de um país para outro. E dentro das migrações externas, a pessoa ela é classificada de duas maneiras diferentes. Ela pode ser imigrante ou emigrante. Emigrante é o nome dado a ela quando ela sai do seu país de origem. Imigrante é o nome que ela recebe ao chegar no seu país de destino. Ou seja, de onde ela sai, ela se torna emigrante e para onde ela chega, ela se torna imigrante. Existem vários motivos para a migração. Antigamente, os seres humanos não tinham habitação fixa, não tinham uma moradia fixa. Eles migravam de um local para outro de acordo com a oferta de comida. Quando a comida acabava naquela região, ele mudava de território, ele procurava um novo território onde ele pudesse se abrigar e ter novas formas de se alimentar. Mas com o passar do tempo, o ser humano foi aprendendo a cultivar o próprio alimento e isso fez com que ele conseguisse também ter uma moradia fixa em seu determinado território. Isso desobrigou a ele a ter que sair em busca de comida. Porém, nos dias atuais, existem vários motivos que levam o ser humano a migrar de um local para outro. Por exemplo, nós temos motivos econômicos, políticos, sanitários, trabalhistas, educacionais, culturais, dentre outros motivos. Mas falando agora sobre as migrações internas, a migração que mais teve notícia foi o êxodo rural, pois em meados dos anos de 1950, com a explosão tecnológica agrícola, muitas pessoas se viram obrigadas a sair do campo para as cidades em busca de qualidade de vida, de trabalho, etc. Além dessa explosão tecnológica, também havia o atrativo das cidades. Lá eles acreditavam ter uma melhor qualidade de vida e novas oportunidades de trabalho. Porém, isso não acontecia na prática, porque o mercado competitivo da cidade era muito forte e buscava mão de obra qualificada, coisa que as pessoas do campo quase não tinham. Muitos mal sabiam escrever ou ler. E com isso, foram surgindo problemas sociais, onde as pessoas não conseguiam empregos, então iam se virar como podiam, e aí surgiram os subempregos, como por exemplo, os vendedores ambulantes, os flanelinhas, até mesmo as pessoas nas cidades pedindo dinheiro para outras, a fim de sobreviver. Há vários tipos de migração. Houve a migração forçada, um grande exemplo e triste para a nossa história que nós temos é a migração dos negros escravizados, onde eles foram capturados na África e trazidos forçadamente para o Brasil, sem chances de retorno para sua terra natal. Há também a migração sazonal. Ela acontece em determinados períodos do ano. Por exemplo, em locais onde há muita seca, pessoas migram para lugares onde elas possam encontrar um pouco mais de água e de alimento. E no período das chuvas, elas voltam para os seus locais de origem. Ou também, de acordo com o turismo de alguma região, as pessoas vão para aquele local para trabalhar ou mesmo para fazer o turismo e após isso elas retornam para os seus locais de origem.
E por último, nós vamos falar sobre a migração pendular ou a migração diária, que acontece muito nos centros urbanos, onde as pessoas elas saem de uma cidade para outra, de um país, de um estado para outro, a fim de estudar ou de trabalhar, mas no fim do seu período, ela retorna para sua cidade, país ou estado de origem. Os meios de transporte favorecem esse tipo de migração. Mas agora fica a pergunta, será que essas migrações elas são fáceis para essas pessoas? Será que eles não têm nenhum desafio? Infelizmente sim. De acordo com as localidades, os imigrantes ou os migrantes, eles sofrem com hostilidades das pessoas da região. Sofrem também com preconceitos, com discriminação. E o que é mais difícil para muitos deles é a saudade dos entes queridos que ele deixou na região anterior. Agora eu gostaria de saber se você ou alguém da sua família precisou se mudar de um local para outro e quais foram os desafios que vocês enfrentaram. Deixe aqui embaixo nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que eu tenha ajudado. Deixem um like e beijinhos da Pro!